E, bom, o primeiro ponto sobre o cenário é que é o seguinte, clientes, a maioria dos casos, a gente, principalmente em cidade pequena, né? Para quem está em São Paulo, né, ou nas grandes capitais, Rio de Janeiro, acha que carro de som, né, é uma realidade do passado. Mas na verdade, quando a gente vai para cidades pequenas, né, e principalmente supermercados pequenos, né, é claro que o Carrefour, um Pão de Açúcar, um Açaí, um Atacadão, eles já têm uma estrutura maior, né? Então eles já conseguem fazer bastante coisa. Mas para supermercados pequenos, a realidade ainda é um carro de som, né, que são aqueles carros na rua, né? Você deve ter aí um carro de som do ovo, né? Então isso acontece muito em cidades pequenas e também panfletos, né? Panfleto, papel mesmo, que eles saem entregando no semáforo, né? Então, mas será que isso é uma boa maneira de fazer, né? Será que não teria como simplificar isso? Porque quando a gente pensa em carro de som, né? Cara, o carro de som, quanto que ele é assertivo, né? Um carro passando, falando no microfone, né? Muitas vezes um microfone alto, que você não consegue entender muito bem, das promoções ali de um supermercado, e quando você ou consegue escutar, né? E se você não estiver fazendo alguma coisa, se você estiver em casa, quando você consegue escutar, você ainda tem que correr, pegar, às vezes colocar uma roupa, abrir a chave de casa, sair correndo atrás do carro para ver, né, o que que é, onde que tá. Às Então, vezes você escuta a promoção, mas você não sabe nem onde é o mercado, né? De tão rápido que ele passa. exatamente. E aí você não consegue nem escutar qual era o supermercado. Então você fica, Exatamente. putz, eu escutei, tá um preço bacana, mas e aí? Onde é, né? Exato, onde é que é esse supermercado, né? Eu lembro do meu pai dizer, ele contava uma história que tinha um cara que amolava faca, que passava lá na rua, com um carro de som. E aí ele falava, cara, nunca consegui pegar esse cara. As minhas facas vivem cega, eu preciso do cara, mas quando eu chego lá embaixo ele já foi embora. Né, até descer no prédio, sair na rua. Então a gente fica um pouco desse questionamento, né? Se o carro de som de fato ainda é a maneira mais assertiva de fazer um marketing, né? E a outra maneira também muito comum é panfleto, né? Papelzinho entregando no semáforo, na rua. Mas às vezes o panfleto pode não ser assertivo, porque você não está falando com o seu público, às vezes aquela pessoa passou ali uma única vez, né? Às vezes a pessoa não faz compras por ali, né? Então você está tirando no escuro, né? E principalmente sobre esses dois pontos, são muito caros, né? Um panfleto aí você vai ter que pagar alguém para fazer arte se você não souber, então tem um custo aí. Tem o custo de você fazer impressão em uma gráfica. Você ainda vai precisar de uma pessoa, né, para ficar ali algumas horas ou até acabar os panfletos, né, entregando. O carro de som também, você tem que preparar toda a gravação, né, do carro de som, tem que contratar isso. Tem que, né, hoje com a gasolina cara, eu não imagino que deve ter aumentado bastante também o preço do carro de som, né, porque o cara fica rodando o dia inteiro, né? Então, são serviços que custam caro, né? E ainda tem, né, algumas empresas, né, alguns supermercados que fazem panfletos digitais, né, para trabalhar com redes sociais. Só que muitas vezes eles, quando tem um panfleto, né, eles não têm conhecimento de rede social. Né? A gente sabe que não é todo mundo que tem essa facilidade, e é muito comum, né, não ter essa facilidade. Então, às vezes ele faz, publica, mas eu coloquei lá no meu Instagram, e aí? E agora? Né? O que eu faço aqui com o Instagram? Porque não é só publicar, né? Tem todo um conhecimento por trás, né? De marketing, de impulsionamento, de saber fazer a rede social virar, né? E aí o que me traz outro ponto, né? Que são os freelas, né? Você contratar alguém, você terceirizar, né? Então, a gente já falou aqui de carro de som, de panfleto, e agora panfleto digital. Beleza, quero dar um passo no digital, né? Mas eu não sei fazer, e agora? Né? Então, a pessoa, quando o supermercado é um pouquinho menor, eles acabam contratando um freela. Eu vi uma história de um cliente bem bacana. Ele contratou, né, modos de dizer, mas ele chamou um primo, né, acho que o menino tinha 12 anos, 13 anos, ele sabia mexer no computador, né, e aí ele acabou ajudando, fazendo uma arte lá pro tio, e deu R$ 50 pro menino, né. Então, o que é muito bacana, né, de se ver essa atitude, mas não é uma arte profissional, né, para um cara que tá querendo crescer, não, acaba não ficando muito profissional.
E aí eles acabam contratando um freela, né, que é uma pessoa ali que vai fazer uma arte, né, vai fazer um serviço. Muitas vezes os pacotes, né, 15 artes por mês, 10 artes por mês, ou por semana, né, dependendo do acordo. E aí a gente, quando a gente tem essa primeira opção, às vezes a pessoa ela até entrega as artes, mas ela não tem o conhecimento em redes sociais. Ou se tem, ela acaba cobrando mais por isso, né? Então o cara fez um pacote ali de 10 artes por mês, mas aí você ainda tem que pegar essas artes, publicar na sua rede social, você tem que ter esse conhecimento. Ou você vai pagar ainda mais caro, né? Tem freela aí que cobra 500, 600, até 2.000 reais para fazer arte, dependendo do pacote, né? Então é um custo que, para um supermercado pequeno, né, que vai faturar aí até 8, 10, 12 mil reais, é um custo que é caro, né? Às vezes pagar 1.000 reais para alguém fazer arte, né? E acaba que nem se paga o custo, né? O que ele vai receber fazendo essas ofertas, acaba que nem consegue pagar essa pessoa que vai ajudar ele, né? Dependendo do preço.